Fala, Entrou o Luísa, tudo certo? Guilherme, tá tudo certo. Bom, com um problema lá no dispositivo da Ana, estranho. Vamos Pois tentar é, depois descobrir. que pena. É, mas tudo bem, eu vou. Não, não é a mesma coisa, né? Ia ser mais legal que a Ana, mas eu vou me esforçar aqui para a gente fazer a live, falar de neuroarquitetura Isso aí. e, Vamos lá. e falar um pouco aí para o pessoal o que é a neurociência entrando então aí nas outras matérias, né? Eu já ouvi falar de neuromarketing, neuroeconomia, Sim, eu ouvi falar de sim. neurofilosofia. Eu participei um tempo com o Nivaldo Nossa, Machado de um grupo de pesquisa que era neurofilosofia, era muito massa. E eu achei que tudo a ver neuroarquitetura, né? Porque a arquitetura é uma brincadeira de mexer com o cérebro. É isso, Luísa? é isso mesmo, né, Guilherme? Na verdade, o que acontece? A neurociência está aí para explicar tudo, né? Como o cérebro reage a todos os estímulos que circundam o nosso ser. Então, hoje em dia, a neurociência explica como a música atua no cérebro, como os espaços atuam no cérebro, como o marketing, as propagandas, enfim, tudo, né? Então, se tem o neuromarketing, neurofilosofia, como você disse, neuroeconomia, por que não ter a neuroarquitetura? Embora esse termo não seja tão recente, mas perante as outras disciplinas, eu acho que ela ainda é uma das mais recentes, porque talvez essa ficha não tivesse caído, né, do pessoal, porque as pessoas gostam de ter coisas mais palpáveis, né? E a arquitetura não é só o ambiente construído, a arquitetura é todos os espaços, sendo ele interno, externo. Se você está numa rua, também é um ambiente, né? Por mais que seja natural, mas ele também impacta no cérebro. Então, a neurociência vem explicando o que cada estímulo, claro que não separadamente, porque o cérebro faz uma leitura de um todo, né, de tudo aquilo que ele está vendo, mas o que cada tipo de ambiente promove de diferente de reação no ser humano. E até é engraçado isso, Guilherme, porque a gente pode fazer uso disso para os negócios, né? Principalmente para os negócios, porque que tipo de reações a gente quer criar nos nossos clientes, nos clientes dos nossos clientes. Então, é algo muito interessante para a gente realmente estudar e aplicar daqui para frente, né? A arquitetura em si já é algo muito bem pensado, né? O arquiteto já é intuitivo naturalmente, mas aí com esse plus, essa explicação neurocientífica, né, como as pessoas estão reagindo, é que pode aí ser um grande boom novo, né, daqui para frente, né? Porque aí você dá Sim. certeza ao seu cliente de que, não, olha, isso aqui vai agradar a esse público X. Então, eu acho que esse é o grande diferencial. Gostei, gostei. Então é trazer o estudo científico da neurociência para afirmar algumas questões da arquitetura, justificar o porquê de algumas ações. E hoje, Isso. onde é que tem estado mais a neurociência, por enquanto, na arquitetura? Mais na arquitetura corporativa, já tem entrado na residencial? Como é que tem sido? Eu acredito, tá, Guilherme, assim, pelos estudos que a gente está fazendo, né? Eu trabalho mais com comercial. Mas está se falando tanto disso, o pessoal está tão interessado ultimamente que eu acho que está em todas as áreas, residencial, comercial, industrial também, porque aí a gente tem funcionários que também precisam ser levados em conta, né? A questão da produtividade, então, se o ambiente impacta no comportamento humano, também vai impactar na produtividade, né? Isso tem que ser pensado. Então, assim, na minha área, onde a gente costuma aplicar mais, é nesse setor aí de varejo, de setor imobiliário, tudo mais voltado para os negócios. Mas o pessoal está aplicando geral em todas as áreas, né? Aí vale também falar, mencionar aqui, existem insights da neurociência que o pessoal aplica, embora você não tenha uma forma de mensurar as reações, você só tem um estudo base que alguém fez em determinado tempo aí em alguma região do globo, e aí você tenta replicar, e você tem também a questão dos equipamentos neurocientíficos, né? Que aí para o empresário é muito interessante, porque aí ele tem Ah, que real. legal! Então os equipamentos para simular tanto o uso de alguma coisa da arquitetura, como o próprio a pessoa experimentar sensações. Como é que funciona esses equipamentos?
Então, existem muitos equipamentos. Existem equipamentos que projetam mesmo um ambiente construído e aí o cliente, ele adentra aquele espaço virtual, né? E aí, a partir disso, você pode medir as reações dele. Ou ele pode realmente andar no ambiente e toda a gama de reações elétricas que saem do cérebro em tempo real já são captadas e ali você tem uma decodificação daquilo, ou mesmo ele visualizando um projeto, né, no computador, porque o nosso cérebro ele não faz essa distinção entre o que é real e o que é imaginado. Então, a partir do momento que ele se imagina naquele espaço, já está causando uma reação. Então, esses equipamentos eles vão fazer essa leitura, né? Que tipo de leitura? Aí o pessoal pergunta muito. Atenção visual, né, para onde está sendo mais olhado, o que está chamando mais atenção, se está causando algum tipo de conexão emocional, e daí entra as memórias, né, aquilo que você reconhece com algo que foi bacana do seu passado, então você faz esse link, aí você gosta ou não gosta. Também a excitabilidade, né? Às vezes você fica eufórico no espaço, mas aquilo não está te trazendo uma coisa positiva, mas não deixa de ser euforia. Então, tudo isso é medido e depois é feito um gráfico, né? Com sei lá, digamos, um parecer de tudo, né? Uma conclusão geral. A gente faz um relatório final. E acaba condicionando daí as decisões de projeto arquitetônico com esses dados. Exatamente. Condiciona totalmente, o briefing muda completamente, porque uma coisa é você perguntar para o teu cliente o programa de necessidades, o que ele deseja naquele espaço, né? E outra coisa é realmente medir o que aquilo está projetando para o cliente. Ele pode dizer que gosta verbalmente, racionalmente, mas ele está incomodado com alguma coisa, ele não sabe o quê, ele também não sabe dizer. Então, o programa já detecta isso, né? O equipamento já detecta isso. Sabe que a Leona, a gente estava conversando, ela estava vendo uma empresa de construção civil, de construtora, meu Deus, esqueci o nome agora da empresa, Ana, depois está assistindo, depois bota o nome da empresa, que em vez de ter aquele velho mostruário de um apartamento, o apartamento para venda, né? Então, lá, a construtora foi lá, fez um prédio de 40 andares. Tem aquele apartamento para mostrar, o apartamento decorado, que tem um custo de 2 milhões de reais, mais 360 mil reais por mês para manter, para botar a gente lá dentro, para limpar, para tentar vender o apartamento. E aí a Ana falou que a Tecnisa, ela estava vendo uma palestra da Tecnisa. E a Tecnisa falou o seguinte, que a ideia era não ter mais esse apartamento, mas em sim tentar fazer de outra forma. E aí na hora eu até falei assim, Ana, isso aí não vai existir. Eu assim, como não? Olha que legal. Se a pessoa pode, com um dispositivo de óculos, né, ter todas as sensações, e aí o legal assim, pô, tu é um cara mais hype, então bora botar um ambiente mais hype pro cara andar no apartamento decorado daquela forma, né, por exemplo. Tem um cara mais tradicional, tem um cara mais família, então, e aí tu ainda pode ir brincando com sensações conforme a característica da pessoa. E aí tu acaba talvez até tendo mais assertividade na hora da venda, né? Com menos custo, provavelmente. Exato, exatamente. Porque o que acontece? Se você perde tempo projetando, tentando entender qual o gosto daquele cliente, se perde muito tempo, né, Guilherme? Aí se você pega lá vários tipos de apartamento decorado e faz o teu cliente percorrer esse espaço de forma virtual, você já vai saber qual é a reação inconsciente dele. Porque muitas vezes a consciente, eu gosto do moderno, eu gosto do clássico, eu gosto do industrial, digamos assim. Mas morar ali dentro é outra coisa. Morar todos os dias é completamente outra coisa. Então ele vai se ver num quarto industrial. E aí, será que realmente ele vai gostar? E isso é muito, muito legal. E não só para os interiores, né, mas para as áreas em comum, do apartamento ali, o lobby, hall de entrada, a área de festas. Que estilo que vai agradar esse público, né? Eu não sei, mas eu posso testar.
Daí além de eu botar a pessoa naquele passeio virtual, eu ainda vou colhendo dados para entender se aquilo também é de agrado dele então, ou não. Então, tem equipamentos para isso. Isso dá medo, hein, Luísa? Porque, Mas meu Deus, não, praticamente estamos entrando na uma mente vez, da pessoa. uma vez me perguntaram se lê os pensamentos. Eu disse, não, fica tranquilo. Pode pensar o que Mas, quiser aí, é só as reações mesmo. e, Luísa, um dia, né, a minha esposa, ela é professora de Pilates, né? E aí, às vezes, os estúdios de Pilates são lugares bem fechados, tal, não tem janela. Daí um dia eu disse pra ela assim, cara, compra uma TV 8K gigante, moldura como se fosse uma janela, bota um negócio de cheirinho ali de mar e bota uma paisagem de Uhum, mar. Isso faz sentido uhum. na neurociência? Isso ajuda na neuroarquitetura? Como é que é? Guilherme, assim, do ponto de vista geral, eu acho que faz todo sentido, né? Porque você já não tem uma área aberta como janela, como você comentou, e o nosso cérebro, ele é muito pela natureza, assim, né? Já por causa da memória celular, aí você entra toda numa outra questão que é a biologia, né, do consumidor, a biologia humana, enfim. E toda vez que você traz imagens naturais, você fica naturalmente mais à vontade, né? Só que aí tem a questão do para quem estamos fazendo isso. Por quê? O que acontece? Você está lá malhando. A imagem do mar vai te relaxar. Será que vou ter dopamina suficiente para pegar pesado e tal? Ou vou querer diminuir ali a velocidade da esteira porque eu estou mais light, estou mais relax? Né? Tem que se pensar nisso. E tem a outra questão também das memórias da pessoa, porque a gente não sabe quem vai estar ali. Se de repente esse cliente teve algum trauma com o mar, ele não vai se sentir nada bem. Ele vai querer sair imediatamente. Mas sim, no geral, toda e qualquer imagem do ambiente natural, como mar, montanha, céu, enfim, vai trazer um bem-estar, né? Agora, quando a gente quer ser mais pontual para aquelas pessoas que estão frequentando aquele espaço, aí sim que entra a necessidade de uma pesquisa mais profunda. É porque eu não sei quem Entendi. está vendo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, pô, olha só, legal. Daí a neurociência, realmente, com a neuroarquitetura, dá esse plus. Então, cara, é academia, dopamina. Pô, eu vou botar lá um Dopamina, ambiente super zen e adrenalina. tal. Então, É, os estímulos do ambiente serem todo cara. Pô, daí aí eu imagino o instrutor, vamos, cara, vamos, agora corre! e O o cara ambiente já não está está estimulando. pensando no fim de semana, na cerveja que ele vai abrir na praia. Exato. Aí a Ana fez a pergunta aí, a gente até comentou um pouquinho no início, então quem tem procurado mais hoje é a arquitetura comercial? Comentou ali no início, então, quer dizer, a comercial tem procurado, mas a residencial também, é isso? Até para a gente revisar? A residencial está começando a engatinhar nesse sentido, né? Porque acredito assim, numa família são poucas pessoas, então querendo ou não é um investimento alto, né, Guilherme? Usar esses equipamentos hoje em dia ainda é caro. Talvez se Uhum. popularize daqui uns tempos e isso fique mais fácil de fazer pesquisa com todo e qualquer cliente. A gente torce para que esse seja o caminho mesmo, né? Porque é muito mais eficaz. Mas, atualmente, sim, grandes empresas, o setor de varejo investe muito nisso, né? Em entender como o consumidor responde à loja física, principalmente, né? O produto, a embalagem, a loja também. Então, o neuromarketing trouxe muito esse entendimento aí para o pessoal do varejo. Então, digamos que o pessoal do varejo já está mais ligado de que o resultado é rápido. Então, para a neuroarquitetura, até então, a procura maior é comercial, com certeza. Mas eu acho que é só Bacana. questão de tempo mesmo, né? Porque, como você comentou, em estudo de Pilates, poxa, é muito legal que se estude os clientes que estão frequentando para ver se realmente eu vou botar uma imagem de mar, ou se eu vou botar uma de montanha, ou se eu vou botar um cara correndo ali, né? O que que vai engajar mais? Isso que O que vai é engajar o mais? Pô, principal. adorei o termo que tu usou agora, fez muito sentido para mim. Você se perguntar o que vai engajar mais o meu cliente. E aí a neuroarquitetura ajuda a dar as respostas.
Porque daí, ele já pensou, o teu cliente começa a faltar lá no Pilates, e, poxa, será que eu não estou agradando? E ninguém nem imagina que é o ambiente, porque às vezes nem ele sabe que é o ambiente. Ninguém para pensar nisso, né? Ah, é o ambiente. Às vezes a luz está baixa, não me dá o gás. Aí eu penso que eu não estou gostando do Pilates, mas não é isso. Isso para tudo, Entendi, né? Só entendi. um exemplo. Isso para tudo. O que a Ana colocou em projetos comerciais, são todos do Brasil? Não, Ana, o quê? Nossos cases? Ah, o mais grandes centros, quem é que acho que está Ah, tá. É, Quem está mais buscando hoje? Se é mais grandes centros ou todo o Brasil já tem essa procura? é mais grandes centros. Mais É grandes mais grandes centros. centros porque, naturalmente, a informação chega mais rápido, né? Grandes profissionais estão nos grandes centros ou fazendo palestra nos grandes centros. As grandes empresas estão ali, então são mais procurados para isso, né? Mas está se alastrando, tá? Gradativamente aí o pessoal já está pedindo, aí como os equipamentos são caros, aí o que se faz, né? Se usa um equipamento muitas vezes que não traz um resultado completo, mas já dá uma resposta diferente, e, por exemplo, o heatmap, a gente usa eletroencefalograma com o eye tracking, que é o óculos. Tem um pessoal que usa só o eye tracking, então não é completo, mas já é melhor que nada, né? Já te traz umas respostas interessantes também, como o estímulo visual, né? Então, falta informação? Falta, mas já é melhor do que fazer somente um briefing, né, com o cliente. Às vezes o cliente nem tempo tem direito para responder o briefing, então é interessante utilizar sim. E hoje, Luísa, você tem atuado na assessoria ou com projetos na parte de neuroarquitetura? Como é que tem sido a tua atuação? Eu vejo que tu tem feito palestra, até ia vindo em Nova Rio do Sul, eu também ia palestrar lá, Sim, infelizmente a pandemia protelou o evento, né? ficou para Eu vi que setembro, é tu... verdade. Que pena, né? E é uma pena. Mas você tem atuado mais na parte de pesquisa ou tens atuado também com projetos? Como é que tem sido a tua atuação com a neuroarquitetura? Então, Guilherme, aqui no Brasil, como eu comentei, isso ainda é muito recente, né? O pessoal está muito na teoria, então muito se fala disso, tem bastante aula, tem bastante palestra, mas aplicar de verdade requer os equipamentos. O que acontece? Eu tenho os meus projetos pessoais que eu tento aplicar um insight ou outro sem os equipamentos, que eu sei que vai trazer um plus legal para o projeto, mas eu não tenho a comprovação final, como eu comentei contigo, né? Que eu posso Uhum. utilizar em sites, mas eu não tenho como saber se aquele público X vai responder de forma positiva. Eu faço dessa forma. Agora, quando temos projetos pela Neurons Inc., que é a empresa que eu represento aqui da Dinamarca, que é uma empresa de pesquisa Uhum. neurocientífica, quando vem projetos grandes, porque querendo ou não são caros, aí sim a gente atua ajudando na pesquisa, ajudando a coletar dados, no recrutamento também, né? Porque aí toda a pesquisa é feita com no mínimo 30 pessoas, então é feito um recrutamento minucioso, há uma preparação em estúdio com essas pessoas, e aí você coloca elas em frente aos estímulos, né? Ao projeto, enfim. E aí se coletam os dados. Então, eu trabalho tanto com pesquisa, mas que é mais esporádico, né? Ainda não está Uhum. tão vigente assim, e também com os insights diretamente nos projetos. Aí a gente Legal. tenta ir inserindo. Então, se um escritório de arquitetura for fazer um projeto, vamos supor, um pouco maior já, sei lá, um hospital, ou uma clínica, ou uma comercial maior, e quiser a tua ajuda para assessorar, trazer a NeuroSync junto, você faz essa ponte? Claro, com certeza, com certeza. É feito toda uma preparação de ver o que é necessário para aqueles usuários daquele espaço, ou sejam os pacientes, os funcionários, né? O que eles querem gerar com aquilo tudo. E aí é feito um orçamento para ver como, de que forma a gente vai atuar. Você fazendo 3 tipos de projeto, um recrutamento, colocando todo mundo para visualizar qual dos 3 está gerando maior
efeitos positivos ou não, né? Ou também é feito um outro tipo de estudo, ainda mais agora, né, nessa época de pandemia, que é um estudo online. Ele também não é tão efetivo quanto o presencial, mas também há essa possibilidade. Inclusive, fica a dica aqui para todos os arquitetos interessados, em engenharia civil também, a neuroarquitetura. A Neurons tem novos, novas ferramentas online agora. É muito fácil de usar. Tá? Então, quem quiser saber mais, entre em contato, que eu explico como é que funciona, como é que usa, passo os preços e tudo mais. Pô, show. É só entrar no teu direct, então, Só mandar e um aí direct. conversar contigo, né? Maravilha, maravilha. Pô, Exato. eu achei. Eu tô assim abismado, assim, porque eu já tinha ouvido falar de neuroarquitetura, mas eu não sabia que entrava assim numa linha tão específica para minúcias, né, do entendimento humano. Então você não é apenas provocar sensações, mas entender o que está acontecendo com o ser humano, né? E aí a gente deixa de ter um acho, né? Aquela coisa, eu acho Sim, que tu acaba tendo dados, né? Então o arquiteto ele vira um gerenciador de dados, vamos dizer assim, né? Ele gerenciador não, basicamente. mas ele usa os dados para poder projetar, né? Sem Para achar, poder né? entregar um resultado eficaz, né? 100% eficaz. Aham. Porque uma coisa é, como você disse, eu acho que para este tipo de público ele vai gostar, não sei, de um teto alto porque é um povo criativo e vai se dispersar melhor. Se eu botar um teto baixo ali, ele vai focar demais, não vai ter criatividade. Existe um insight que fala dos tetos altos. Mas eu acho. Agora, depende muito do que ela tem nas memórias. E como a gente sabe, né, hoje, por estudos neurocientíficos mesmo, de que cada região do globo tem suas particularidades, né, suas crenças. Aí, se você muda a geração ali, sei lá, pega uma geração mais jovem, o entendimento, o processamento de informação é completamente diferente. Então, não tem como eu Legal. aplicar algo que, sei lá, a princípio causou um resultado X para um público X em determinado parte do globo, mas para outro talvez não provoque, né? Então, é por isso que, hoje em dia, quem que aplica essa pesquisa mais minuciosa são os empresários, porque eles querem realmente ter certeza absoluta de que aquilo vai estar funcionando. Então, eles pagam por isso. Hoje, toda e qualquer pesquisa tem que ser paga. Mas, como eu comentei, daqui a um tempo isso vai estar tão popularizado que vai ser de praxe, assim, você, além da sua treina laser, você vai levar o seu equipamento neurocientífico para fazer o briefing para poder projetar. Daqui a pouco o A celular tá tecnologia colhendo esse dado, né? Daqui a pouco o caminhamos celular. para isso, né? A tecnologia caminha para isso. Até Aí, em tem vez de uma. tu ter o Waze já até é usado para urbanismo, né? Eu vi um case da Prefeitura de Joinville usando os dados do Waze para fazer planejamento urbano e provavelmente daqui a pouco tu vai Jura? ter um outro aplicativo colhendo dados. Não, esse de Joinville é incrível, cara. Eu até te mando o vídeo depois. Quero Ou ver. pesquisar lá, o pessoal que está aí escutando, bota Joinville, Waze. O case muito legal e eles pegaram todo esse dado que o Waze dá, né? E aí a gente agora entrou na conversa da arquitetura com dados, né? Que é um projeto aí que eu e a Ana a gente fala que a gente tem o sonho de fomentar aqui no projeto Estrutural Online, que é a arquitetura com dados, o máximo de dados para tomar decisão, seja de Máximo de dados. valores, seja do urbanismo, seja que nem agora tu trouxe da neuroarquitetura, né? Uhum. Então, pô, a economia foi absurda deles. Eles mostraram coisa de bilhão, assim, o que eles conseguiram contornar numa questão urbana lá de tráfego, por causa do engarrafamento que causava, então eles conseguiram mais dados ainda explicar, mostrar as consequências, e o Waze foi fundamental para isso. Olha Então, só. a gente vem caminhando, então, para a arquitetura não ser mais apenas agora a criatividade e o talento, que é importante, e a criatividade e o talento, eles são fundamentais, mas o dado ele potencializa, né, a criatividade e as soluções, né? Exatamente, exatamente. E a tecnologia sempre ajudando, né? A gente caminha para isso, porque se você for ver, há uns anos atrás, os celulares não tinham essa tela, a gente não tinha internet no celular, se comunicava por SMS, gente, é muito precário. E pouco tempo se passou,
está totalmente transformado. Então, eu acredito sim que daqui a uns anos isso vai ser muito comum, né? Vai ser comum porque é necessário. Se não fosse necessário, ia ser mais uma superficialidade daquelas eletrônicas que ia, daqui a um tempo, perder o uso, né? Mas é totalmente necessário, porque você deixa de... Enfim, você deixa o seu cliente totalmente satisfeito. E hoje em dia, com uma arquitetura trivial, a gente não tem essa certeza final, né? A gente ainda fica assim, será que eu agradei? Eu fiz o que eu achei melhor, mas será que é realmente o melhor para o meu cliente? Né? Fica aquela dúvida. Boa. Não é só aquela coisa de impor, né? Eu sou arquiteto, vou impor aqui, né? Eu Isso, falava para meus alunos de isso é o arquitetura, máximo. né? Eu falava assim, gente, a gente não é Deus, né? Porque eu sou arquiteto de formação também, eu não trabalho com arquitetura hoje, mas eu dei aula há bastante Uhum. tempo e eu falava assim, gente, tira esse conceito de Deus da cabeça e tu tem que escutar mais Sim, teu cliente. É ele, né? É a experiência do usuário. Ontem eu estava até ouvindo um vídeo do Steve Jobs respondendo um cara lá que, enfim, questionou ele, mas pô, esse 1997, essa atuação aí tá dificultando as programações, o Java. Daí o Steve Jobs assim, cara, eu pergunto o que o cliente quer. Se eu for pegar a tecnologia que eu tenho hoje e tentar encaixar no cliente, eu não evoluo. Eu pergunto assim, o que o meu cliente precisa? Agora eu vou procurar evoluir na tecnologia, né? Então, e a neuroarquitetura e a arquitetura trazem essa conversa, né? O que o meu cliente precisa, né? O que vai causar melhor experiência, o que vai engajar ele melhor, né? Como tu comentou. Muito bacana. tem uma imagem que eu gosto sempre de usar, Guilherme, mas não dá para mostrar aqui. Até Se quiser no inclusive. computador, acho que se tu apertar ali embaixo tem aquele botão que vira, acho que tu consegue filmar. Um dia a gente fez uma live assim, funcionou. Então, mas eu não preparei ela e eu teria que Ah, que procurar, acho que pena. vai. Mas fica aí para Mas quem eu vou quiser te depois mandar. aí. Eu Manda vou que mandar depois eu até depois. posto no nosso. Eu posto depois até no Isso, nosso e Insta, posso o reposta pessoal depois no acompanhar. Stories ali. Mas essa imagem é basicamente o quê? É o projeto de um cara super famoso aí da arquitetura, que ele fez um urbanismo, aquele urbanismo lindo que a gente só entende se vê de cima, né? Então só percebe os caminhos quem está sobrevoando o local, quem tá andando não vê nada. E aí ele projetou ruas maravilhosas e tal, numa universidade isso. E tinha um gramado do lado. E aí tinha uma trilha, assim, que o pessoal não percorria a calçada, ela fazia a trilha no meio da grama. Ah, Então, o espaço projetado é um, mas o comportamento do usuário do espaço é outro. Né? E será que na hora de projetar foi pensado em quem ia usar aquilo ali? Ainda mais o estudante que está sempre com pressa, está sempre correndo, atalhos são, né? Para nós parece aham. óbvio, uma coisa óbvia hoje em dia, mas às vezes você está preocupado com o briefing que você pegou com o dono da universidade. E ele passou uma Entendi. outra visão racional dele, né? Então aí, mais uma vez, a importância mesmo de pesquisar quem vai usar esse espaço, para que quem está empreendendo, né, para que o empreendedor tenha sucesso, ele precisa entender como o usuário do espaço se comporta. Perfeito. Então, até no início da faculdade de arquitetura, a gente tem aquelas matérias antropologia, tem psicologia, dependendo da grade. Tem, Provavelmente a gente vai ter neurociência, eu neuroarquitetura, acho que sim. matérias aplicadas para Eu justamente acho que isso. A gente teremos. estudou antropologia para tentar entender o comportamento humano e fazer uma arquitetura mais adequada ao comportamento. Mas a gente sabe Isso. que essas matérias. Eu vi o Eduardo Gianetti, ele escreveu um livro chamado A Ilusão da Alma, que é um livro de introdução à neurociência aplicada à filosofia. É muito legal. Uhum. E aí ele tem uma palestra dele que ele diz o seguinte, que por causa hoje da neurociência aplicada ao comportamento humano, ao cérebro, o que Freud fazia virou uma brincadeira de criança, porque Freud não tinha equipamento na época, não tinha como fazer imagem do cérebro, ele tinha que, por empirismo, entender o Observar. que estava acontecendo, observar. E Uhum. aí todo o estudo psicológico, antropológico antigo, hoje ele fica profundamente, até filosofia, impactado pela neurociência, porque agora tu tem como ter dados em cima, como tu falou, tu vê o Isso. comportamento acontecendo, né? E com certeza vai somar Exatamente. aí.
Tomara que logo os cursos de arquitetura tenham aí a grade de neuroarquitetura aí para o pessoal começar a ter essa percepção, né? Eu acredito que vai ter, sim, vai ser um processo natural, já tem pós-graduação dessa área, é interessantíssimo, né? Já caminhamos para isso. Mas é como eu disse no início, né, Guilherme? A neurociência, ela vem explicar, mas ela não vem ensinar o arquiteto a ser arquiteto. Entendi. Assim como ela vem explicar o efeito da música no cérebro, mas ela não vai ensinar o músico a fazer música. O arquiteto já é intuitivo, né? Quem tem esse dom, esse feeling para entender comportamentos e é muito da observação também. Quem gosta, né, criatividade, já tá, porque a arquitetura é mais para arte, né? A engenharia civil é algo mais prático. O conjunto dos dois já era a perfeição, que eu gosto de comentar sempre, né? Não dá para ter essa rixa aí que o pessoal segregou demais. Mas eu acredito que ambos têm que andar em conjunto. Mas a arquitetura, ela vai mais para o lado da arte. Então, o arquiteto já é voltado para isso, né? Ele já se percebe no espaço, ele já imagina as pessoas ali, como elas vão conviver. Então, a intuição é natural na hora de projetar, de fazer um projeto. E a neurociência vem explicando. Olha, esse ambiente funcionou mais para esse povo, por isso e aquilo. E prova, né? E ainda comprova. Temos dados, temos imagens cerebrais e é isso mesmo. Então, continuem. Bacana. Continuem. Muito legal. Bom, Luísa, hoje aqui, o pessoal que está escutando nós, foi meio atrapalhado o início da conversa, porque a Ana tentou entrar, a Ana que ia entrevistar até a Luísa, e ainda a gente trocou de perfil, a gente está fazendo o perfil dela, mas ia ser no nosso, mas o importante é que está todo mundo escutando, né? Mas eu queria agradecer bastante a tua disponibilidade de fazer uma live aqui com nós da Projeto Estrutural Online, a gente fica muito contente. Como a Ana escreveu ali embaixo, a gente acredita muito no mercado colaborativo, que une arquitetura e engenharia. Eu sou arquiteto, atuando hoje de uma forma diferente com a arquitetura, dentro da Projeto Estrutural Online, trazendo a visão do arquiteto para dentro da engenharia, né? Essa é a minha missão lá, tirar essa rixa, e como tu falou, né? As duas áreas atuando juntas gera perfeição. Eu adorei esse termo, vou fazer um story depois sobre isso. É isso aí. Um não é o pesadelo do outro. O meu pesadelo do outro. Maravilha. E quem quiser que está escutando aí da nossa rede, ou da rede da Luiz, quiser saber mais sobre neuroarquitetura, quiser trocar ideias, ver como é que pode aplicar ali junto com a NeuroSync, manda um direct para a Luísa, né, Luísa? Tá isso aí. Né? Estou disponível, à disposição, a gente vai conversando, troca o WhatsApp e bora. Bora. Então tá, agradeço aí a presença de todo mundo, né, nessa mistura aí hoje de live, mas foi bem legal, adorei a conversa. Quem quiser também saber um pouco mais da Projeto Estrutural Online, aí tem o nosso perfil, segue nós aí, pode fazer pergunta no direct também sobre projetos complementares, sobre essa história dos projetos complementares focado na arquitetura, né? O que é esse foco no arquiteto que a gente tem, só falar com a gente. Legal. Show de bola, show de bola. Acompanhe o conteúdo de vocês, é muito bom. Maravilha. Luísa, obrigado. Valeu, gente, que está aqui disponível. Conversamos. Obrigada, Guilherme. A gente vai se falando e até mais para todos.